Vamos mergulhar num dos livros mais influentes já escritos, Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Olha, esse livro é lá de 1937, mas não se engane, não é só um clássico do desenvolvimento pessoal. Ele é, na verdade, um manual prático sobre o poder do pensamento, construído a partir da análise de mais de 500 das pessoas de maior sucesso da época. E o mais impressionante é como seus princípios continuam a ser a base para líderes inovadores até hoje. E o Hill já começa com um enigma. Ele diz que existe um único segredo para o sucesso presente em cada capítulo, mas ele nunca é dito de forma direta. É uma ideia que precisa ser descoberta, sabe? E que, uma vez que a gente entende, funciona como uma chave mestra que abre todas as portas. E esse segredo não surgiu do nada, não. Ele veio direto de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Carnegie desafiou um jovem Napoleão Hill a passar 20 anos da sua vida organizando essa filosofia de sucesso para que ela ficasse acessível para qualquer pessoa que buscasse um propósito maior na vida. E isso nos leva à pergunta central que guia essa nossa análise. Se existe mesmo uma fórmula capaz de transformar a ambição em realidade, qual é essa fórmula? A resposta, não é uma única palavra mágica, mas sim um conjunto de princípios muito poderosos e que estão todos conectados. Vamos começar a desvendar isso agora. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. O primeiro e mais fundamental princípio é o desejo. Mas o Hill não está falando de uma simples vontade ou de uma esperança passageira, não. Ele se refere a um desejo ardente, quase uma obsessão que se torna o verdadeiro ponto de partida para qualquer grande conquista. A história de Edwin C. Barnes é o exemplo perfeito disso. Ele não tinha dinheiro, não conhecia o Thomas Edison, mas ele tinha um desejo que era quase uma obsessão: trabalhar com o grande inventor, não para ele. O Barnes foi até o laboratório do Edison e simplesmente se recusou a aceitar um não. Ele mentalmente queimou todas as pontes, sabe? Apostou todo o seu futuro naquele único objetivo. E essa determinação fez dele, de fato, sócio do Edison. Para o Hill, o desejo não é algo abstrato, é uma força que pode ser canalizada. E para isso, ele desenvolveu um método super prático, um processo de 6 passos para transformar esse impulso, que é algo intangível, em seu equivalente financeiro, bem concreto. Olhando para esses passos, a gente percebe que não tem nada de mágico aqui. Cada um tem um propósito psicológico bem claro. Definir a quantia, o prazo e o que vai ser dado em troca, isso torna o desejo específico mensurável. E a parte de escrever e ler em voz alta de manhã e à noite é uma técnica para programar a mente subconsciente. É como se a gente estivesse ensinando o cérebro a aceitar e a trabalhar sem parar por essa nova realidade. Agora, um desejo ardente, por si só, é como uma faísca. Para virar uma fogueira, ele precisa de combustível. E esse combustível, segundo Hill, é a fé. Uma convicção absoluta de que o objetivo vai ser alcançado. A grande questão é como se desenvolve essa fé que não se abala. A resposta está no princípio da autossugestão. Autossugestão é basicamente o painel de controle da nossa mente. O Hill usa uma analogia brilhante. A mente subconsciente é como um jardim fértil. Ela não escolhe o que cresce ali. Ela simplesmente nutre as sementes que são plantadas, sejam sementes de sucesso, de prosperidade ou ervas daninhas de medo e fracasso. A repetição consciente de afirmações positivas é o ato de plantar as sementes certas de propósito. E esse slide mostra o resultado direto desse plantio mental. O subconsciente não discute, ele só age. Se ele for alimentado o tempo todo com pensamentos de dúvida e medo, ele vai manifestar o equivalente físico disso. Mas, se for nutrido com pensamentos de fé, coragem e abundância, ele se torna um aliado poderosíssimo, trabalhando para transformar esses pensamentos em realidade. Então, o ponto crucial é este: a fé é o catalisador. É o elemento químico, digamos assim, que dá vida, poder e ação a um impulso de pensamento. Sem ela, até o desejo mais forte fica ali, parado, sem a energia necessária para se materializar. Certo? Com um desejo ardente e uma fé inabalável, a base interna está construída. Agora é hora de traduzir essa energia mental em ação no mundo real. E isso exige conhecimento especializado e, o que é fundamental, um planejamento bem organizado. E aqui entra um dos conceitos mais revolucionários de Hill, a mente superior, ou o famoso mastermind. A premissa é simples, mas é profunda. Ninguém alcança grande sucesso sozinho.
Quando se alinham duas ou mais mentes num espírito de harmonia perfeita, uma terceira mente, invisível e mais poderosa, é criada. É a sinergia na sua forma mais pura. Construir e executar um plano com esse grupo é o próximo passo. E o Rio dá um aviso: a harmonia é a chave de tudo. Qualquer briga ou ego pode quebrar essa aliança. Planos que funcionam de verdade nascem da fusão de experiências, imaginação e conhecimentos de várias mentes trabalhando como se fossem uma só. Nenhum plano, por melhor que seja, está imune a problemas. A derrota temporária não é uma possibilidade, é uma certeza no caminho de qualquer grande objetivo. E é nesse ponto que entra o princípio que separa quem realiza de quem só sonha: a persistência. A história pessoal do Rio com o filho dele, o Blair, é talvez o testemunho mais comovente do livro. O menino nasceu sem o aparelho auditivo, diagnosticado como surdo para sempre. Mas o Rio se recusou a aceitar isso. Ele persistiu por anos, colocando na cabeça do filho a crença de que ele ia ouvir. E contra todas as probabilidades, a natureza pareceu responder a essa persistência, e o Blair desenvolveu a capacidade de ouvir. O exemplo de Thomas Edison também é muito forte. As mais de 10.000 tentativas falhas dele não foram derrotas. Foram 10.000 passos que mostraram o que não funcionava, aproximando ele do sucesso. Persistência é essa força de vontade que simplesmente não reconhece o fracasso como um resultado final. Essa é uma das ideias mais transformadoras do Rio. Não é para ter medo do fracasso, é para estudar o fracasso. Dentro de cada derrota temporária, existe uma lição valiosa, uma semente que, se for plantada com a sabedoria que se acabou de ganhar, pode germinar num sucesso muito maior do que se imaginava no início. E assim a gente chega ao ponto mais alto da filosofia. Quando todos esses princípios, desejo, fé, planejamento, persistência são dominados e viram um hábito, uma coisa extraordinária acontece. Abre-se um acesso ao nível mais alto de pensamento, ao gênio interior. O Rio chama isso de sexto sentido. E antes que pareça muito místico, a gente pode entender isso como a intuição no seu nível mais elevado. É a faculdade da imaginação criadora que fica super aguçada e acessível quando a mente está vibrando numa frequência alta. É como um receptor que começa a captar ideias, inspirações e soluções que parecem vir do nada, de uma fonte de conhecimento universal que Rio chamou de inteligência infinita. No fim das contas, a mensagem de Pense em Riqueza é que o pensamento, quando ele está combinado com um propósito definido, com persistência e com um desejo ardente, ele se torna uma força poderosa. Os princípios que a gente viu aqui são um manual de instruções. A chave foi entregue. A grande questão que fica é o que cada um vai escolher criar com ela.